Boa noite, graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos nesse domingo, cultuando o Senhor, adorando e recebendo palavra. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vamos ler nessa noite João capítulo 15, versículo 1. Você que está aí com sua Bíblia. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube também, seja bem-vindo de forma online, que o Senhor fale também com você aí do outro lado. João, capítulo 15, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Tem muito crente sem Bíblia aí. Você ande com sua Bíblia, crente. Amém? Ande com sua Bíblia. Você pode acompanhar conosco aqui no telão também a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aí no seu colo. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Senhor, te damos graças por nessa noite estarmos aqui nesse lugar, estarmos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos nesse momento abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a Tua palavra, Senhor. Que ela venha sobre as nossas vidas, como uma semente num solo fértil, ó Deus. Que renda frutos, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Traga o convencimento. Fique à vontade em nosso meio. Promove o agir do Senhor nesse lugar. Nós te pedimos, ó Deus. Fala conosco. Ministra as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. E se você orou assim também, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Nós lemos aqui João capítulo 15. Essa passagem traz as palavras de Jesus. E Jesus está trazendo mais uma vez um ensino de forma ilustrativa. Jesus se utilizava muito de recursos ilustrativos para ensinar. Os ensinos de Jesus eram simples, mas porém bem profundos. E Jesus se utilizou aqui de uma metáfora. Ele fez uma comparação entre o relacionamento com Ele, o relacionamento com Deus, o frutificar e a videira, ou a parreira, ou a vinha. Essa planta que pode ter esses três nomes e que eu tentei representar aqui com alguns elementos que temos aqui. Quantos aqui conhecem uma parreira ou uma videira? Já viram de pertinho? Alguém tem uma em casa aqui? Não, né? O clima aqui não favorece. Eu acho que eu nunca vi. Acho não, tenho certeza. Aqui eu nunca vi uma videira. Você já viu aqui em algum lugar, alguma colônia, algum quintal? Tem. Ai, o pastor está dizendo que tem, eu que não vi. Mas é pouco comum, né, na nossa região. Sempre que eu penso numa parreira, eu compartilhava isso com os irmãos no culto da manhã, e lendo esse texto, e sempre que eu falo de videira, eu me recordo de uma forma muito nostálgica da minha infância, porque na minha infância também eu não tinha muito contato assim com plantas. Eu
nasci e cresci em BH, em Belo Horizonte, da capital, e ali eu não tinha muito contato com plantas, mas periodicamente eu ia para o interior de Minas, na casa de uma tia, na cidade onde a minha mãe nasceu. E nessa cidade, na casa da minha tia, tinha uma linda parreira. O pastor chegou a conhecer ela, uma videira. Ela é antiga. Na casa da minha tia, essa casa que a minha tia ainda mora nela, tem uns 10 anos que eu não vou lá. Era a casa que a minha avó morou e já tinha essa videira. Então, pense, uma videira antiga. E sempre que fala e sou ministrada sobre videira, me vêm essas lembranças da infância. Era uma videira, eu digo era porque faz tempo que eu não vejo, mas acredito que ela ainda esteja lá. Muito bem cuidada. E quando a gente ia e quando estava na época, sempre dava uvas e uvas bem gostosas. Então, a videira, por mais que talvez você não conheça pessoalmente, mas você já viu ilustrações a respeito da videira, ela é essa planta que é mais característica pelos seus ramos. São muitos ramos que compõem uma videira. E a palavra de Deus cita em algumas vezes a videira. No Antigo Testamento, a figura da videira, ela é ilustrada para fazer menção ao povo de Israel. No Antigo Testamento, os profetas e até mesmo o salmista expressa a esse respeito. Em Isaías, no capítulo 5, versículo 1, o profeta cita e fala que o Senhor, o amado, tem uma vinha, plantou uma vinha. Aqui, o profeta está falando a respeito de Deus ter escolhido aquele povo, o povo de Israel. No verso seguinte, a palavra diz que esse povo, essa videira, não deu uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, quando a palavra de Deus se remete à videira, falando do povo de Israel, geralmente é para dizer que ela não era uma videira que dava bons frutos. Geralmente era para falar sobre uma vinha, uma videira que dava uvas bravas, que estava fora do propósito de Deus. Em alguns momentos a palavra fala sobre o juízo, as ameaças do juízo de Deus sobre esse povo. Salmo de número 80, versículo 15. O salmista afirma que a destra do Senhor plantou essa videira, mas que esse ramo seria queimado pelo fogo e cortado. Ezequiel, no capítulo 15, também faz essa menção. Então, no Antigo Testamento, a videira era usada para ilustrar e remeter ao povo de Israel. E dizer que eles não eram um bom exemplo de videira frutífera. Mas agora no Novo Testamento, João 15, nós lemos as palavras de Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Já era comum o povo saber que falar de videira era falar do povo de Israel. E agora Jesus está trazendo um ensino e dizendo: eu sou essa videira. Em contraste com essa videira infrutífera, que era o povo de Israel, o povo uma vez escolhido por Deus, Jesus se diz a videira verdadeira. E nesse texto, em João 15, Jesus traz esse ensino. No texto, Jesus, que é a videira verdadeira, ele fala dos ramos que representam os seus discípulos. Jesus fala dos ramos que representam aqueles que estão ligados a Ele. Jesus fala dos ramos que hoje representam a mim e a você, a igreja do Senhor. Aqueles que se ligaram a essa videira. Aqueles que permanecem nessa videira. Jesus usa essa ilustração para dizer que Ele é a videira, nós somos os ramos e que existe um agricultor que é Deus, que está cuidando de todo esse projeto. E o projeto é ramos que frutifiquem, ramos que deem frutos, frutos que permaneçam e muitos frutos. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa mensagem. Muito fruto para a glória de Deus. No versículo 8, Jesus diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que deem muito fruto. No verso 16, nós não lemos, mas em João 15, 16,
Jesus disse assim: ora, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês, para que vocês vão e deem fruto. O Senhor está te falando nessa noite, por meio dessa palavra, que você é um ramo, e você é um ramo escolhido por Ele, para ir e dar fruto, e muito fruto, para glorificar a Deus. A sua vida tem esse propósito. Há pessoas que caminham uma vida inteira sem entender qual é o seu propósito, o que veio fazer nesse mundo. Às vezes pessoas que até conhecem a palavra, ouvem a palavra, têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas ainda não entende qual é o seu propósito. E hoje Jesus está te falando: eu te escolhi, ramo, para que você frutifique e dê muito fruto para a glória de Deus. Então é isso que nós devemos nos esforçar para executar, viver o propósito de Deus, ser como um ramo que frutifica e dá muito fruto para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Às vezes tem pessoas que entendem isso por um momento, mas às vezes vem tempos de dificuldade ou situações que acontecem na vida e ela duvida. Para que serve a minha vida? Será que Deus me escolheu mesmo? Hoje o Senhor está te falando: eu te escolhi, filho, eu te escolhi, filha, para que você vá e frutifique. Agora vamos entender mais a respeito disso. Primeiro ponto aqui, eu quero falar um pouco mais sobre a videira. Essa planta que é classificada, né, botanicamente como uma trepadeira, e só até aí a gente vai falar de botânica. A videira é uma planta trepadeira composta de ramos, de tronco, de folhas, flores e frutos. Sim, ela também tem flores, pequenas flores verdinhas que antecedem a vinda dos frutos, que são as uvas, que podem ser roxinhas ou verdes, enfim. A videira, também chamada de vinha ou parreira, ela pode atingir até 7 metros de comprimento. E aí eu fiquei tentando puxar na minha memória quantos metros tinha a videira lá da casa da minha tia. Tem ainda? Não sei se ainda tem. Acho que não chega a 7 metros não. Será? É grande. É uma planta trepadeira que é formada por muitos galhos. E o propósito da videira não é o propósito de, como algumas árvores, de ter uma madeira nobre para produção ou para produzir lenha. O propósito da videira também não é para dar sombra. O propósito da videira também não é ser uma planta ornamental, não. O propósito da videira é dar uva, é frutificar. Quando alguém planta uma videira, ela não está pensando que ela vai dar um tronco muito largo para depois cortar e fazer um móvel lindo. Quando alguém planta uma videira, ela não está pensando: vou plantar uma videira porque é uma planta tão linda e maravilhosa para o meu quintal ficar lindo. Não, quando alguém planta uma videira, o propósito é colher dela frutos. O único propósito de uma videira é produzir frutos. E se você está entendendo essa mensagem, e se você entendeu que você é um ramo, você tem um propósito na sua vida: render frutos para a glória de Deus. O que compõe uma videira são os ramos, e um ramozinho sozinho, ele é frágil, ele não tem força, ele não tem vida nele mesmo. Mas quando esse ramo está ligado ao caule, ao tronco principal, que seria a videira em si, o que Jesus diz: eu sou a videira. Quando esse ramo está ligado nesse caule, ele recebe a seiva, ele recebe os nutrientes necessários para gerar vida no ramo e fazê-lo frutificar. Então aqui fica claro que Jesus, o ensino que Jesus está nos falando. Somente quando nós, como ramos, estamos ligados na videira que é Jesus, quando nós temos essa unidade com o Senhor Jesus, permanecemos em Jesus,
Somente assim nós recebemos vida, vida de Deus em nós. E passamos a frutificar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Porque nós podemos receber vida de Deus. E isso acontece através de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Quando nós fazemos com Ele uma aliança. Quando nós permanecemos ligados em Jesus. Nós recebemos vida, vida de Deus. Nós nascemos de novo, nascemos no Espírito. E passamos a frutificar para a glória de Deus. O que seriam esses frutos? O que Jesus está querendo dizer aqui, nesse texto, quando ele fala que os ramos são aqueles que devem frutificar e dar mais frutos, para que Deus seja glorificado. Frutificar envolve os resultados que nós entregamos. Frutificar envolve as conquistas que nós temos nessa vida também. Frutificar envolve testemunho de vida. A forma como a gente vive, a forma como a gente conduz a nossa vida, como a gente reage às situações. Frutificar envolve o nosso crescimento em todos os aspectos, inclusive o nosso crescimento espiritual. Esses frutos passam a se tornar evidentes nas nossas vidas, são as virtudes espirituais, as nossas palavras, as nossas atitudes. Frutificar está relacionado com deixar com que o fruto do Espírito seja manifesto nas nossas vidas. Quantos conhecem aqui o fruto do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A palavra fala do fruto do Espírito e ele tem diversos aspectos. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, aí a paciência, né? Bondade, fé, mansidão, temperança. Frutificar é deixar o fruto do Espírito fluir nas nossas vidas. Isso é um ramo, ser um ramo frutífero também é ter esses aspectos evidentes na sua vida, como um ramo que está ligado na videira. Os frutos, como eu disse, eles são também os resultados. As nossas conquistas, aquilo que a gente demonstra como resultado. Frutificar também envolve ganhar vidas para o Senhor, fazer discípulos para o Senhor, porque essa foi uma missão que Ele deixou para a sua igreja, para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem. E dentre tantos significados para frutificar, a gente fica pensando, será que eu tenho sido um ramo frutífero? Será que eu tenho frutificado? Será que eu tenho gerado esses resultados? Às vezes tem momentos nas nossas vidas que a gente se sente tão infrutífero, a gente se sente tão infértil. A gente gostaria de estar gerando mais resultados, de estar fazendo mais, de estar evidenciando mais a presença de Deus em nós, glorificando mais a Deus com os frutos que rendemos. Mas às vezes a gente está se sentindo como alguns desses ramos aqui, infrutíferos. Jesus nessa palavra mostra que Deus, como o lavrador, o agricultor, o viticultor em algumas versões, é aquele que está trabalhando na videira e nos ramos. O viticultor é aquele que está cuidando dos ramos. Deus é aquele que está cuidando do seu povo, dos seus discípulos, da sua igreja, para que a gente permaneça rendendo frutos para a glória dele. Deus está trabalhando na sua vida. E mesmo que você hoje se sinta alguém que não está frutificando em alguma área da sua vida, em algum aspecto, alguém que não está correspondendo com esse chamado, essa escolha de Deus para você, hoje Deus está afirmando que Ele é o agricultor, Ele está trabalhando na sua vida. E o desejo dEle é cuidar de você, ramo, para que você frutifique e dê muito fruto. Muito fruto. Sabe o que são esses frutos? São aquelas promessas que Deus já fez na sua vida. E você está esperando cada uma delas se cumprir.
Você vai viver essas promessas, você vai frutificar. Quem recebe aí, diga amém. Eu vou frutificar, eu vou dar muito fruto para a glória de Deus. Afirme isso, porque você é um ramo escolhido para frutificar. Agora vamos entender, já que a gente entendeu sobre a videira, eu queria colocar aqui alguns tipos de ramos que nós encontramos nesse texto. Segundo ponto, nós falamos sobre a videira, entendemos que nós somos os ramos. E agora vamos aqui ver quais são esses tipos de ramos que Jesus cita aqui nesse texto. No versículo 2, o Senhor Jesus diz assim, olha, toda vara, todo ramo que está em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aqui a gente já vê o primeiro tipo de ramo. E o primeiro tipo de ramo é aquele que não produz nenhum fruto. É um ramo que está infrutífero, é um ramo em que não se vê os cachos de uva, é um ramo que não tem nem um sinalzinho das florzinhas, não tem fruto. E esse ramo que não tem fruto é aquele que está fora do propósito de Deus para a vida dele. Porque Jesus afirmou no versículo 16, nós lemos, eu vos escolhi para que deem fruto. Você foi escolhido, atraído para a presença de Deus para frutificar. Então, se nós não estamos frutificando, nós estamos fora do propósito. O que esse ramo que não frutifica, que não dá fruto, pode representar? Consigo encontrar dois significados. Primeiro, esse ramo que não dá fruto pode representar aquela pessoa que não está ligada à videira. Aquela pessoa que está ligado a Jesus só de forma aparente. Esse ramo que não produz nenhum fruto pode representar pessoas que estão ligadas a Cristo apenas de forma aparente, apenas com suas ações religiosas, mas ainda não viveram um novo nascimento. Ainda não decidiram realmente estar ligado à videira verdadeira que é Jesus. Porque se eu estou ligado à videira verdadeira, automaticamente eu produzo frutos. Porque ele gera vida em mim. Se eu não estou frutificando, uma primeira possibilidade é que talvez eu não esteja ligado na videira realmente, verdadeiramente. Eu ainda não vivi a experiência do novo nascimento. É aquela pessoa, é aquele ramo que busca o Senhor até está na igreja, está nas células, às vezes até nos discipulados, mas ainda não viveu a experiência do novo nascimento. Ainda não se ligou verdadeiramente a Jesus, ainda não se entregou verdadeiramente, não se rendeu verdadeiramente ao Senhor Jesus. Não há vida de Deus, não há fruto nesse ramo, porque não tem vida. A única forma de recebermos a vida de Deus é estarmos ligados com Jesus. Quem entende isso, diga amém. Ele é o caminho. E se estamos ligados com Jesus, nós temos vida. E se temos vida, nós frutificamos. Esse ramo que não produz fruto pode representar essas pessoas que ainda não se ligaram a Jesus. E qual é a solução, então, para esse ramo? Para ele poder frutificar? Está claro, é se ligar a Jesus, é render a sua vida para o Senhor, é buscar viver essa experiência de nascer de novo, nascer do Espírito, receber vida de Deus. Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, está descrito em João no capítulo 4, Jesus afirmou para ele, olha Nicodemos, não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem como nós frutificarmos da plenitude da vida que Deus tem, que o reino de Deus traz sobre nós, se nós não nascermos de novo. Se nós não ligarmos, estivermos ligados com Jesus. A solução para um ramo infrutífero, que não está ligado para Jesus, que não está ligado a Jesus, é simplesmente se ligar. A solução é entregar a sua vida para o Senhor.
é viver a experiência do novo nascimento, é se render verdadeiramente ao Senhor e receber vida de Deus. Aí você vai passar a frutificar no reino de Deus. É enxertar. Romanos no capítulo 11, o apóstolo Paulo usa uma outra figura, uma outra planta, que é a oliveira. E ele fala justamente de galhos sendo enxertados na oliveira, fazendo menção agora ao povo, ao povo, não o povo de Israel, mas os gentios, o povo que agora, depois de Cristo, passa a ser enxertado na oliveira, fazer parte agora do reino de Deus. Através do sacrifício de Cristo, o Senhor abriu essa porta para nós, para que nós possamos ser enxertados, introduzidos, sermos filhos, filhas, fazermos parte do seu reino e vivermos a abundância de vida. A solução para um galho infrutífero que não está ligado na videira é ser enxertado, é nascer de Cristo. Amém? Viver a nova vida. Mas esse ramo infrutífero, ele pode também representar pessoas que estão ligados com Cristo, que receberam ao Senhor, que viveram a experiência do novo nascimento, mas está, na verdade, caída. Esse ramo infrutífero, ele pode representar pessoas que encontram-se aonde não deveriam estar. Vamos entender isso, pensando na videira. Os galhos da videira têm a tendência de crescer para baixo. E quando eles vão crescendo e não tem o cuidado ali do agricultor, o olhar do agricultor, a permissão do agricultor ali para cuidar, esses galhos podem crescer para baixo e crescer caídos, ficar no chão. E ali, uma vez no chão, eles recebem as folhas, o galho recebe poeira, se chove, fica no meio da lama. Se é um solo muito úmido, ele vai mofar. E ali ele vai se tornar estéril. Ele não vai render frutos. Um ramo que está caído não rende frutos. E às vezes, algumas pessoas estão nessa situação. Estão ligados na videira, mas não estão no lugar certo, estão caídas. E o que reforça esse pensamento é justamente o que Jesus fala aqui no versículo 2. Toda vara que está em mim e não dá fruto, ele tira. Olha qual é a ação do agricultor, do viticultor, para com o ramo que não dá fruto. Jesus afirma, o ramo está em mim, mas ele não está dando fruto. E o que o agricultor faz, aqui está traduzido como tirar. E aí a gente, lendo um pouquinho mais a esse respeito, a palavra grega aqui que foi traduzida por tirar, é airó, que está em outros textos da palavra de Deus traduzida como levantar, recolher. O que faz mais sentido aqui. É como se Jesus estivesse falando, toda vara que dá em mim e não dá fruto, o agricultor levanta. O agricultor recolhe. Essa mesma palavrinha que está aí, está em outros textos traduzida como recolher e levantar. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, quando Jesus diz, nós somos os ramos, o Senhor está dizendo que em alguns momentos da nossa vida, algumas pessoas se permitem ficar caídas na lama, na poeira, adoecem, ficam infrutíferos. E o que Deus faz não é tirar, não é cortar, não é desprezar. O que Deus faz é aquilo que o agricultor faz quando vê um ramo caído. Ele pega e levanta e coloca no lugar certo para que ele possa dar fruto. Deus está levantando ramos. Deus está levantando ramos que talvez encontram assim, caídos. Talvez foi levado pelo desânimo, caiu na tentação e está hoje assim, infrutífero. Porque está no lugar
que não é dele. Mas hoje o agricultor está te levando a entender que ele não despreza um ramo caído. Ele fez esse ramo com o propósito de frutificar. Ele simplesmente pega, limpa e coloca no lugar que é devido para ele render frutos. E muito fruto. Deus está levantando ramos nesse lugar. Deus está te fazendo compreender. Aplauda ao Senhor. Porque Ele faz a obra em nós. E esse levantar de Deus, pegar o ramo caído e colocar no lugar, muitas vezes vem sobre as nossas vidas como uma disciplina, uma correção de Deus. Às vezes a gente está nessa situação, como um ramo caído, aí a gente está infrutífero, está estéril, está doente, está desanimado. E aí Deus vem com a sua disciplina. E aí começam a acontecer algumas coisas na vida da gente que a gente pensa, meu Deus, mas eu estou sofrendo, mas por que será? É Deus te colocando no lugar certo para você frutificar. Porque o pai que ama, ele corrige, não é verdade? Os pais que amam disciplinam. Você disciplina seus filhos? Se não disciplina, está errado. Passe a disciplinar. Deveria. E por que a gente disciplina os nossos filhos? Para que eles voltem para o caminho certo. Para que eles possam nos obedecer. Para que eles façam aquilo que é correto. Para frutificar no futuro. É isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente está assim, infrutífero, porque estamos caídos, estamos fora do propósito. E aí Deus vem e nos levanta, e muitas vezes com ações de correção. Às vezes dói. A correção não é prazerosa. A disciplina não traz alegria. Tem muita gente que corre disso, porque tem medo de sentir dor. Prefere continuar caído, prefere continuar no meio da lama, infrutífero, porque não quer passar por esse processo. Mas hoje o agricultor está te fazendo entender que ele não te despreza, ele quer pegar você, ramo caído, infrutífero, te limpar e te colocar no lugar aonde você vai frutificar, dar muito fruto para a glória de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11, a palavra nos fala nesse sentido. E na verdade toda correção não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto. Produz um fruto. Não se permita estar na condição de um ramo infrutífero, por estar fora do lugar de onde deveria estar. Deixa a mão de Deus te pegar e te levantar, te limpar, te colocar no lugar que é devido, para que você cresça e frutifique e viva as promessas do Senhor. Amém? Há um outro tipo de ramo que nós identificamos aqui no versículo 2, João 15, 2. Jesus diz, toda vara em mim que não dá fruto atira. E depois ele diz, e limpa toda aquela que dá fruto para dar mais fruto. Então esse é outro tipo de ramo, é aquele ramo que dá fruto e que o Senhor trabalha nele para que ele dê mais fruto ainda. É um ramo que produz frutos e mais frutos. A videira, ela tem a tendência de crescer vigorosamente. As parreiras, ela tem um grande poder de multiplicar os ramos. E vai se enchendo de ramos e muitos ramos. E às vezes, eles vão se tornando tão cheios e numa posição inadequada, que impede que a luz solar entre lá naquele lugar onde era necessário entrar para produzir o fruto. A vinha tem essa tendência. E por causa disso, para fazer com que a vinha renda mais frutos, o agricultor, o viticultor tem que ir lá com a sua tesourinha, que eu esqueci de novo, que eu disse que eu ia trazer. E começa a cortar, a podar
aqueles galhos que não deveriam estar ali naquele lugar. Ele começa a podar, a trabalhar como uma limpeza, uma poda, para que aquela planta possa frutificar ainda mais. Quem está entendendo, diga amém. Porque é dessa forma que Deus trabalha nas nossas vidas. Diariamente, Deus vem com a sua tesourinha santa e começa a cortar e a nos podar, na intenção de nos fazer render mais frutos para a glória dele. Deus, da mesma maneira, faz uma limpeza diária nas nossas vidas, para que a gente possa passar a dar mais frutos. Mais frutos. No versículo 3, Jesus afirma assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é essa tesoura santa, que vem nos cortando, que vem tirando das nossas vidas tudo aquilo que é descartável, tudo aquilo que não é necessário, ou tudo aquilo que impede que a gente frutifique cada vez mais no reino de Deus, na vontade de Deus. A poda faz parte do trabalho do agricultor, do viticultor, para que os ramos da videira frutifiquem ainda mais. É o agir de Deus na vida dos seus ramos, dos seus galhos, e é o agir de Deus de forma progressiva. É um trabalhar de Deus, querido, na sua vida. Talvez você esteja vivendo esse processo hoje. A todo momento que a gente escuta a palavra, a gente passa por um processo de poda. Porque a gente começa a ver o que em nós a gente precisa tirar, remover, mudar. Aí é Deus falando, Deus cortando o nosso ego. É Deus cortando a nossa vaidade. É Deus cortando aquele momento em que a gente quer tanto atender a nossa vontade, a nossa carne. E Ele fala, não, aqui não. Não faz isso não. É por aqui que você tem que caminhar para frutificar mais. A poda envolve renúncia. Quantos aqui já não tiveram que fazer tantas renúncias para cumprirem a vontade de Deus, a palavra de Deus? E quantos também já não têm provado de grandes colheitas e frutificação por conta dessas renúncias? Viva esse processo de poda, ramo. Viva o processo de poda. A poda é Deus cortando das nossas vidas aquilo que rouba de nós a vida de Deus. É Deus cortando das nossas vidas aquilo que rouba a vitalidade, aquilo que impede a gente de crescer, de frutificar. Sem a poda, a gente fica fraco. E a colheita diminui, a frutificação diminui. Ser podado pela tesoura de Deus é dia após dia diminuir o nosso eu. É retirar aquilo que fazemos movidos pela nossa própria vontade, pelo nosso egoísmo, pensando muitas vezes no que nós vamos conquistar, na nossa aparência, no nosso crescimento. Sabe, Deus olha para nós, ramos, e Ele não quer ver folhas, Ele não quer ver aparência tão somente, Deus quer ver fruto. E às vezes a gente é tão, perdão da palavra, tão burro, que a gente só quer aparência. A gente atende a nossa vontade porque a gente pensa, eu vou conquistar tal coisa, eu vou vencer nesse sentido, eu vou alcançar tal coisa, eu vou frutificar assim, e tudo vai ser tão lindo. E aí Deus vem com a tesoura dele e poda e fala, não é por aí. Porque eu não quero folhas lindas, eu quero frutos. E para isso você vai ter que abrir mão disso, você vai ter que renunciar a isso, você vai ter que fazer dessa forma, para frutificar, dar frutos e mais frutos. É o agir de Deus. A poda é Deus mudando as nossas prioridades. A poda é Deus nos direcionando no caminho certo. Me recordo que no final do ano passado a gente teve a oportunidade de conhecer um vinhedo. Tão lindo, aquele passeio me chamou tanto a atenção. Não pela degustação, porque isso não me chamou a atenção.
Nesses vinhedos sempre tem as degustações, isso não me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a história de como o vinho é produzido. Tudo se remete à Bíblia, é tão lindo. E a beleza dos vinhedos. Uma coisa a gente vê, né, na TV, nas fotos, outra coisa é você olhar a imensidão e é tudo tão lindo, tudo enfileirado, tudo tão organizado. E eu fico pensando, é um trabalho muito grande que os trabalhadores desse vinhedo têm para estar ali cortando para que aqueles ramos sigam sempre aquela direção. Certamente foi muito bem estudado a posição do sol, a época, onde os ramos precisam crescer para dar mais uva para produzir mais e fazerem mais vinho. Essa poda, ela acontece para que aqueles ramos sigam a direção determinada para o crescimento. A poda acontece na sua vida para que você siga a direção determinada para o seu crescimento, para a sua frutificação. Ainda hoje, depois da mensagem, essa mesma mensagem que eu trouxe para o culto da manhã, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ouviu e ela compartilhava comigo. E ela dizia, pastora, é isso que Deus faz na nossa vida. E ela chorava e dizia, pastora, Deus está podando. E eu pude, naquele momento, junto com ela, sentir a dor da poda. Porque Deus exigia dessa pessoa uma renúncia. E essa renúncia tinha a ver com as emoções dela. Ela sabia que isso ia doer. Ela sabia que ela ia ter que abrir mão da vontade dela, porque Deus já via e já vem falando de diversas formas. E ela disse, pastor, eu estou buscando a resposta, mas Deus já está falando de diversas maneiras, e mais essa palavra, Deus está podando. E ela chorava, eu falei, minha filha, não fique com medo da tesoura de Deus. Vai doer, vai doer nos seus sentimentos, mas deixa eu te dizer, vai ser para você frutificar mais, você vai crescer mais, você vai render frutos para a glória de Deus. E ela tinha já esse entendimento. Eu sei, pastor. Eu falei, então não tenha medo, permita a tesoura de Deus te alcançar, faça o que precisa ser feito. E é sobre isso que Jesus está nos falando nesse texto, nos permitir sermos podados para que possamos render mais frutos, viver as promessas de Deus por completo, para a glória dele. Amém? Terceiro e último tipo de ramo é aquele ramo que produz muitos frutos. E é esse o ramo que nós devemos objetivar ser. Um ramo que produz muitos frutos. Versículo 5. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. João 15, 5. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Existe um ramo que não dá fruto, existe um ramo que dá fruto e o agricultor limpa para dar mais fruto, e existe um ramo que dá muito fruto. E esse ramo é você, amém? Esse ramo somos nós, porque nós somos escolhidos para frutificar, para a glória de Deus, para dar muito fruto. Sua vida tem esse propósito. Agora Jesus traz aqui o segredo para dar muito fruto, que é estar ligado a Ele, permanecer nele. O segredo para uma vida frutífera, o segredo para você viver a plenitude de vida no reino de Deus, é permanecer em Cristo, é estar ligado na videira e permanecer ligado na videira. O segredo para uma vida frutífera, para uma vida abundante, é ter relacionamento com Jesus. É estar com Jesus. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o fazer para Jesus. Deus quer que nós rendamos frutos. Mas esses frutos e esses resultados que nós vamos trazer para Deus, esses muitos frutos que nós vamos trazer para Deus, vai ser como consequência de alguém que decidiu permanecer ligado na videira. Você está entendendo? Não é ao contrário. Deus não quer só o nosso trabalho. Deus não quer que a gente trabalhe mais para Ele, faça mais para Ele. Deus quer que a gente esteja mais com Ele. E quando nós estamos mais com o Senhor, nós frutificamos mais.
quando nós nos rendemos, nos entregamos mais para o Senhor, dedicamos mais ao Senhor, a esse tempo com o Senhor, é aí que a gente produz mais. É sobre isso que Jesus está falando. Estar ligado a Ele, permanecer nele. A vida, o vigor, a força, a beleza, a fertilidade de um ramo está relacionado com a permanência dele na videira. E em nós é a mesma coisa. Nós não temos vida, nós não temos força, nós não temos poder espiritual em nós mesmos. Nós só adquirimos isso quando nós estamos ligados na videira que é Jesus. Quando nós permanecemos em Jesus. Sabe quando você faz aquela autoanálise e pensa, não, isso aqui na minha vida não está fluindo, isso aqui não está acontecendo, está faltando fruto, está faltando isso, está faltando... Qual é a solução? Estar mais com Jesus. Permanecer em Jesus. Às vezes você é esse ramo que está dando fruto e o Senhor está podando para dar mais fruto. Você está vivendo um processo. E o que o Senhor te fala para você dar mais fruto, permaneça ligado na videira. Não desista. Não desista. Permaneça em comunhão com Jesus. Se você é o ramo caído, infrutífero, permaneça ligado a Jesus. E se você não é ligado, tome essa decisão hoje, para que a vida de Deus flua em você e você possa frutificar e viver os propósitos de Deus. Permaneça em Cristo. Esse é um convite de Deus para você. Você foi escolhido para ser um ramo frutífero. E você viverá as promessas de Deus. Os frutos que no reino de Deus já estão separados para você. Você frutificará se você permanecer na videira. Permanecer é estar ligado intimamente. Permanecer é ter mais de Jesus na sua vida. Permanecer equivale a ter sede de Deus, de presença de Deus. Deus quer você mais perto dele. Deus quer você mais do que as suas obras, do que os seus frutos. Deus quer mais você do que os seus frutos. E se você atender a esse chamado e se entregar em devoção ao Senhor, os muitos frutos virão como consequência de alguém que está ligado a essa videira. Amém? Se você entende isso, fica de pé no seu lugar. Eu quero te dar a oportunidade de nessa noite orar e falar com aquele que falou com você nessa noite. Escute, essa mensagem não é minha, é palavra de Deus, é do Senhor. E quem toca o seu coração e traz o convencimento é o próprio Senhor através do agir do Espírito. E ao ouvir essa palavra, talvez muitas coisas passou aí pela sua cabeça, é o Espírito Santo te trazendo convencimento. E te lembrando que você tem propósito de vida. E esse propósito começa quando você toma a decisão de permanecer ligado na videira. E é aí que você vai render frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. E se você nessa noite entende isso e quer fazer essa oração ao Senhor, seja talvez você um ramo que precisa frutificar mais, que precisa suportar o processo da poda, ou você é o ramo que está infrutífero, está nesse processo de limpeza, da disciplina, ou se você é um ramo que está produzindo fruto e que quer produzir mais fruto para a glória de Deus, faça essa oração ao Senhor, rendendo mais a sua vida a Ele. Quero te convidar a vir até a frente, para que a gente possa adorar o Senhor juntos e orar a Ele. Se Ele quem falou com você, agora é hora de você falar com Ele. Quero te dar a oportunidade de fazer essa oração, colocar diante do altar, diante da presença de Deus, o seu coração. Você entendeu nessa noite que a sua vida tem propósito. E esse propósito começa com a decisão de estar ligado no Senhor. Feche os seus olhos. Comece a adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo.
Adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor. Nós vamos orar, mas antes, comece a declarar por meio da oração aquilo que está no seu coração. Comece a declarar por meio da adoração. Diga que você quer mais dele, que você quer estar mais ligado a ele, que a sua vida depende dele, que você quer mais da vida de Jesus na sua vida. Adore, adore, adore ao Senhor. Mesmo você que ficou aí no fundo, adore, adore ao Senhor. Erga as tuas mãos e em devoção cante para ele. Cante para ele, ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E sobre nós, Senhor, e sobre esse lugar, Senhor. Adorá-lo, querido, adorá-lo. Se você reconhece que precisa estar mais perto da videira, se você reconhece que precisa voltar a se ligar, a ter mais devoção ao Senhor, abra o teu coração e declare isso. Declare quem Ele é na sua vida. Coloque e clame. Oh, adore, adore a Ele nessa noite. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti. O Senhor está te trazendo de volta, querido. O Senhor está te colocando no lugar que Ele projetou para você. O seu lugar é ligado à videira. O seu lugar é uma vida de devoção ao Senhor. Ele te chamou para frutificar, mas o que Ele mais deseja é ter você junto dEle. É o seu relacionamento com Ele. Ah, queridos, tem ramos aqui nessa noite que estão entendendo isso. Que estão entendendo que o Senhor está levantando você. Ele não desistiu de você. Você estava distante do propósito e Ele te pegou ali do lugar onde você estava. E Ele está te levantando hoje, ramo, para que você vá e frutifique. Hoje o Senhor está trazendo a afirmação de que isso que você está vivendo é poda. Mas é necessário sim renunciar e suportar. Porque o lugar que Ele quer te levar é um lugar de muitos e muitos frutos. O Senhor quer te levar a frutificar grandiosamente. Que galhos são esses que estão atrapalhando você de crescer, de frutificar para o Senhor? Hoje o Senhor está removendo esses galhos. Faça a sua oração para o Senhor agora. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. E comece a falar para o Senhor: Senhor, pode cortar, Senhor, pode podar. Senhor, eu vou suportar esse processo, mas eu quero ser esse ramo, Senhor, que dá muitos frutos para a glória do Senhor. Diga para Ele: Senhor, hoje eu perco medo. Hoje eu perco medo e entrego, Senhor, por completo a minha vida para Ti. Eu quero permanecer em Ti, Jesus. Eu quero permanecer junto de Ti. Eu quero estar ligado com o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Não são os meus frutos,
Não são os meus galhos, as minhas folhas que são melhor para mim, mas são os frutos que o Senhor me leva a produzir. Oh, diga isso pro Senhor. Diga isso pro Senhor nessa noite. Reafirme a sua aliança com o Senhor. Reafirme a sua aliança com o Senhor. Oh, Deus. Ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Oh, o Senhor está te levantando. O Senhor está te colocando no caminho certo para frutificar. Não temas, não temas. Aleluia, aleluia. O Senhor te escolheu para dar muitos frutos. E o lugar de frutificar é esse, no centro da vontade de Deus, permanecendo na presença de Deus. Que a sua vida seja sempre em devoção ao Senhor. Permaneça ligado a Jesus. Se você reconheceu nessa noite que estava distante da videira e hoje fez essa oração ao Senhor, permaneça. Suporte o processo. Os frutos virão. Os frutos virão. Sabe algo interessante a respeito da videira? É que existe um tempo para dar as uvas. Há videiras que levam 3 anos para dar as melhores uvas para a produção do melhor vinho. E por que tanto tempo? Porque é o tempo necessário para que aquele ramo fique forte, para que quando vierem os cachos enormes de uva, pesados, aquele ramo possa suportar. Existe um tempo para frutificar. Tem promessas de Deus na sua vida. E talvez você está esperando há tanto tempo. E está vivendo o processo de poda. E está vivendo o processo de limpeza e não vê acontecer. Deus está te falando, existe um tempo. Esse é o tempo que Deus está fortalecendo o ramo. Esse é o tempo que Deus está moldando o seu galhinho. Para que possam vir os frutos e você possa suportar. E viver a grandiosidade de Deus. Eu não sei qual é esse tempo, é o tempo de Deus. Mas o que eu sei é que Deus está te falando é espera nele. Permaneça nele. Permaneça ligado na videira. Porque os melhores frutos nós rendemos quando estamos ligados à videira. O Senhor te chamou para frutificar. Amém? Quantos recebem que são frutíferos? Dê um forte aplauso ao Senhor. Diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Quero orar por você. Feche os seus olhos mais uma vez, Pai. Eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, nós somos gratos porque entendemos que por Ti fomos escolhidos. O Senhor nos aceita, Senhor, como nós somos. O Senhor nos escolheu assim. Mas o Senhor não aceita como nós estamos. E por isso trabalha nas nossas vidas. Hoje, Senhor, eu creio que com muitos o Senhor falou a esse respeito nesse lugar. Que ainda há muito agir do Senhor na vida de cada um. Para que eles possam viver e desfrutar do melhor do Senhor. Os frutos que o Senhor tem reservado para cada um. Eu creio, meu Deus, e profetizo que todos aqui serão esses ramos, ó Deus, que rendem muitos frutos, muito fruto para a glória do Teu nome. Que serão, meu Deus, como essa videira, meu Deus, frondosa com frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Cada promessa do Senhor se cumprirá na vida daquele que permanecer no Senhor. Ouve a oração, Senhor, daquele que nessa noite tomou a decisão de permanecer ligado com o Senhor, de viver uma vida de devoção a Ti, Cristo. Ouve a oração, Senhor, daquele que está passando pelo processo da disciplina da prova. Ajuda o Espírito Santo a mesmo assim permanecer, para que mais adiante possa desfrutar dos frutos que o Senhor tem para a vida de cada um. Assim eu peço, Senhor, e oro
Oro por cada um que está nesse lugar, pelas famílias. Peço ao Senhor que dê uma semana abençoada a todos nós e que rendamos muitos frutos nesses dias, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. E se você recebe, diz amém. Só os frutíferos, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Erga a tua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Dá mais um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe.